Esta é Frida Lindsay. Ela é esposa do irmão Gordon Lindsay. Ela faleceu em 2010. Ela era uma pregadora, mas ela não podia pregar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14:34: a mulher esteja calada na igreja, não permito que ela ensine, nem que use de autoridade sobre o marido. E se ela quer aprender alguma coisa, pergunte em casa aos seus próprios maridos, porque é indecente que uma mulher ensine na igreja. 1 Timóteo 2,12 diz a mesma coisa. Mas nós não estamos aqui para falar mal da vida de alguém que já faleceu há 12 anos atrás. Mas também isso que eu falei de 1 Coríntios 14:34 não é falar mal de ninguém, mas é falar a verdade da palavra de Deus. Mas por que estou mostrando a foto da esposa do irmão Lindsay, a senhorita Frida Lindsay? E por que estou abordando este tema? É porque os odiadores da mensagem do irmão Branham estão usando artigos dela, o nome dela, para dizer que ela disse que Lindsay, seu esposo, falou que William Branham morreu porque estava pregando heresias. E uma dessas heresias era que William Branham dizia que era Elias. Agora você conhece muito bem quem foi o irmão Lindsay. Ele foi um assistente do irmão Branham. Ele viu os milagres, ele viu o poder de Deus manifestado. E ele era escritor. E ele escreveu algumas obras sobre o irmão Branham. E em uma dessas obras, a qual foi postada na revista A Voz da Cura, que foi exatamente no dia do velório do irmão Branham, Gordon Lindsay expressa o que ele achava do ministério do irmão Branham e o que ele achava da morte do irmão Branham. Então vamos ouvir Lindsay em suas próprias palavras dizendo o que ele achava da morte do irmão Branham. Se o irmão Branham morreu mesmo por ter pregado que era Elias, ou se ele morreu porque Deus o chamou. William Branham, como eu o conheci, por Gordon Lindsay. O que você irá ouvir agora é um artigo publicado pelo irmão Gordon Lindsay na revista A Voz da Cura, do mês de fevereiro de 1966, acerca da partida do irmão William Branham. Caros parceiros e novos amigos, a notícia da morte do reverendo William Branham veio como um grande choque para todos nós que o amávamos. É uma questão de história que o seu ministério sob Deus liderou um reavivamento apostólico que varreu o mundo todo. Em nosso artigo William Branham, como eu o conheci, tentamos avaliar o seu ministério e o seu impacto e responder à pergunta feita por muitos: por que ele teve que partir? Nós bem lembramos o que aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os grandes evangelistas Dr. Charles Price, Amy Semple McPherson e Smith Wigglesworth, todos morreram dentro de um curto espaço de tempo. Muitas pessoas começaram a se perguntar se os dias de reavivamento haviam terminado. Na verdade, alguns pregavam que eles tinham acabado, mas quase que simultaneamente com a sua passagem, Deus levantou William Branham e depois dele muitos outros para levar adiante uma nova onda de avivamento que atingiu quase todas as nações do mundo livre. A ordem de Deus para Josué com a morte de Moisés é nossa hoje. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué 1:2-3. Nós que estivemos associados com William Branham durante os anos que entram em destaque,
temos fortes convicções de que chegou a hora de um novo movimento, um novo avivamento que vai colher os campos de grãos maduros. Também sinto que esse será o último grande reavivamento antes da vinda de Cristo. É uma estranha coincidência que, com esta edição dedicada a William Branham, devemos estar prestes a fazer um dos anúncios mais importantes que nós já fizemos. Acreditamos que este passo que estamos prestes a tomar terá consequências de longo alcance. Compete às palavras de Cristo em Mateus 9, 37 a 38. Seu parceiro, Gordon Lindsay. Fui associado com William Branham como seu administrador por vários anos, durante o tempo em que seu ministério encabeçou o grande avivamento de libertação que varreu ao redor do mundo. Eu, portanto, estou tomando a liberdade de fazer alguns poucos comentários sobre a vida de um homem que tem provocado tão grande impacto sobre o mundo. Conhecer o irmão Branham era amá-lo. Sua natureza era terna e bondosa, e suas sensibilidades reagiam profundamente ao sofrimento e à dor dos outros. Tão grande foi sua compaixão pelo enfermo e aflito, que ele às vezes permitiu sua própria saúde sofrer enquanto orava por longas horas por intermináveis filas de doentes. Por um momento ele carregou, como se diz, o peso de um mundo sofrido sobre os seus frágeis ombros, até que, finalmente, Deus tornasse conhecido a ele de que sua responsabilidade deveria ser compartilhada por outros. Havia uma característica em seu ministério que fez dele intensamente amado pelas multidões que o ouviam. Foi a sua simples humildade. No início dos seus dias, ele nada havia conhecido senão os sofrimentos da pobreza, necessidades e tristezas esmagadoras, um homem que tinha até mesmo o pouco da vida tirada de sua posse. Como ele frequentemente contava a história, sua família era a mais pobre das pobres. Por um longo tempo, ele foi incapaz de bancar o mais simples dos aparelhos domésticos convencionais. Uma vez ele perdeu uma confortável cadeira para uma companhia de finanças, não sendo capaz de manter os pagamentos. Para pagar as despesas, ele trabalhava como um guarda florestal em Indiana, porém era generoso para impor multas, ainda que fosse sua única fonte de renda. Quando dirigia as reuniões do irmão Branham, frequentemente incorríamos em problemas com aqueles que desejavam usar de sua grande influência para ajudar a propagar algumas doutrinas particulares. O irmão Branham tomou uma firme posição disto e publicamos uma declaração de que o nosso irmão não estava endossando esta ou aquela visão, mas que Deus o havia chamado para unir a igreja e não para dividi-la. Aqueles que frequentaram estas campanhas se recordarão de como o irmão Branham vinha para a plataforma e outra vez, no espírito mais humilde, contava para as pessoas que Deus o havia chamado como um profeta para ministrar às pessoas de todas as igrejas e não para discutir sobre doutrina. Seu grande chamado era para trazer a verdade do ministério sobrenatural para os corações das pessoas da nossa geração, para que elas pudessem saber que Cristo realmente estava vivo. Eu nunca parava de me admirar com o enorme efeito que ele tinha sobre as pessoas de todos os estilos de vida. Multidões são cristãos hoje porque William Branham viveu. No entanto, eu ficava surpreso pela persistência de alguns que insistiam em usar o nome de William Branham para promover algumas doutrinas particulares. Porém, aquilo não era o desejo do irmão Branham. Ao escrever uma introdução para o seu livro William Branham, um homem enviado de Deus, publicado em 1951, o qual o irmão Branham cuidadosamente leu antes que ele fosse impresso, dissemos:
Quando chega às considerações de pontos doutrinais, isso é um assunto diferente. Ele não se considera um teólogo ou um árbitro de controvérsias teológicas. A despeito de sua enorme influência com a multidão de pessoas, ele não combina esta influência para pressionar lares para suas próprias visões sobre pontos doutrinários. Alguns, sem autorização, têm tentado usar o seu nome como meio de promover suas próprias visões pessoais. Ele tem sido forçado a repudiar tais tentativas, bondosa, porém firmemente. Sua missão é unir o povo de Deus, não dividi-los mais distante em controvérsias doutrinárias. Mas quando chegava a questão de seu próprio chamado, não havia dúvida ou excitação. Quando debaixo da unção de Deus, ele falava corajosamente, e quando eu testemunhava o dom, isso era praticamente infalível. Nas várias centenas de vezes que eu ouvi falar sobre a unção, ele, sem errar, falava publicamente os segredos dos corações dos homens, coisas que ele não tinha meio possível de conhecer. A vida da pessoa era frequentemente mudada daquele momento em diante. A pergunta, por quê? É somente humano para as pessoas perguntarem por que Deus tiraria o irmão Branham nesse tempo, quando sua vida havia tido tão grande utilidade. Antes de respondermos a isto, teríamos primeiro que explicar por que João Batista, o maior homem nascido de mulher do seu dia, foi decepado com 30 anos de idade. Jesus estava no auge de seu ministério naquele tempo, porém, ele não moveu um dedo seu para salvar a vida de João. Esta aparente negligência, de fato, inspirou uma dúvida na mente de João se Jesus era realmente o Cristo. Estevão era um homem jovem, poderosamente ungido de Deus, a quem o Senhor o abençoara com grandes milagres, sinais e maravilhas. Ele também foi extirpado no princípio de seu ministério. Tiago, o irmão de João, um dos apóstolos, deu sua vida pela causa quando ele poderia ter sido uma grande bênção na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo por muitos anos. O próprio Jesus terminou seu ministério terreno aos 33 anos de idade, ao invés dos 70 que geralmente era dado ao homem. José, o marido de Maria, a mãe de Jesus, aparentemente morreu quando Jesus estava em casa. Ele não aparece em lugar nenhum na narrativa do Evangelho após Jesus iniciar o seu ministério. De fato, quando na cruz Jesus pediu ao seu discípulo João para tomar conta de sua mãe, o qual dificilmente teria feito se José ainda estivesse vivo. Não há falta de provas de que Deus, por suas próprias razões, tira alguns de seus santos escolhidos da terra enquanto eles estão no princípio da vida. Tal foi o caso de Elias. O período de seu ministério sobreviveu por cerca de 14 anos. Não existe qualquer indicação de que ele fosse um homem velho. Sua vida foi marcada por uma série de milagres tais como nunca fora conhecido antes de Israel desde os dias de Moisés. Durante a última parte de seu ministério, isso brilhou em seu brilho mais intenso. Todavia, Elias foi subitamente tirado da terra. A morte ou o julgamento de alguns grandes santos tem frequentemente tido o peculiar resultado de comover aqueles que têm sido deixados para trás. Quando Paulo foi posto na prisão, ao invés de outros ministros serem desencorajados de seguir em frente, isso teve o efeito de torná-los mais determinados do que nunca para o labor por Cristo. Depois também, Deus pode ver que o ministério de um homem especial tem alcançado sua realização e de que é tempo para levá-lo para o lar. Moisés queria conduzir Israel até o Jordão, e parecia depois que Israel necessitava dele mais do que em qualquer outro tempo. Porém, Deus reservou este ministério de conduzir o povo além do Jordão para outro,
Josué. Uma coisa parece estar clara: Deus tira alguns dos seus excelentes líderes do caminho para que outros que ele tem especialmente ungido sejam incentivados a sair na fé. Os discípulos de João Batista estavam muito irados, visto que Jesus estava conseguindo uma audiência maior e mais convertidos do que João. Até que Elias fosse tirado, seu grande sucessor, Eliseu, não era mais do que o filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Tiago, um dos 3 principais apóstolos, teve que morrer uma morte violenta antes que as pessoas começassem realmente a orar pelos apóstolos. Aparentemente, as orações sem cessar da igreja salvaram Pedro de um destino similar. Até então, eles pensavam de Pedro como o homem a ser chamado quando eles desejassem que uma pessoa morta ressuscitasse ou um homem cuja sombra curasse o doente, ao invés de um homem que necessitasse de oração. Tudo isso era verdade. Porém, Pedro precisava das orações das pessoas mais do que alguma vez antes. Atos 14, 8 a 18 mostra algumas coisas que homens, os quais são grandemente ungidos de Deus, têm que seguir do começo ao fim. Não cremos que a morte do povo de Deus é para a misericórdia dos elementos. Porém, se eles colocarem suas almas nas mãos de Deus em fé, Deus os conservará todos os dias de sua vida na terra, e quando aquele tempo é chegado, os levará para o lar na glória. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E não há nada sobre a terra que eu deseje além de ti. Salmo 73, versos 24 a 25. Uma coisa pode ser dita com certeza: poucos homens no tempo em que aquinhoou para o seu ministério têm realizado tanto quanto nosso irmão Branham. O testemunho do escritor é que o seu ministério tem poderosamente afetado sua própria vida. Ele considerou uma grande honra ter estado associado com William Branham durante os anos em que eles trabalharam juntos. Bom, aí está Gordon Lindsay com suas próprias palavras, dizendo o que ele acha que causou a morte do irmão Branham. Ele disse: ele morreu porque era tempo de ser chamado ao lar. Ele também disse: ele morreu para incentivar outros a sair na fé. Ele também disse: ele morreu jovem, como João Batista, com 30 anos, foi decapitado. Agora, sobre o irmão Branham ser Elias, quero que você veja o que Gordon Lindsay disse na página 17 do livro William Branham, o Homem Enviado de Deus, escrito por ele, Gordon Lindsay. Sua fama começou a se espalhar por Indiana e Kentucky. O elemento do sobrenatural seguia ele em público e em vida privada. Ele começou a fazer culto de tendas. Para um jovem pregador batista, as tendas de William Branham eram um sucesso, juntando multidões de mais de 4.000 pessoas por cada culto. Foi no final de um desses cultos de sucesso que Deus veio em cena e confirmou o ministério do seu servo e deu a ele sua comissão para esses últimos dias. Foi em 11 de junho de 1933, em um verão quente, domingo à tarde, quase 4.000 pessoas se ajuntaram para testemunhar um serviço de batismo feito pelo pequeno pregador batista. Alguns vieram só para criticar, mas eles testemunhariam algo que iriam se lembrar para o resto de suas vidas. Quando o irmão Branham foi batizar a pessoa de número 17, ele ouviu uma voz que disse: "Olhe para cima", e naquele momento uma estrela em chamas veio rodopiando dos céus com o som de um vento audível a todos. Isso pairou bem em cima do profeta, e muitos correram com medo, e outros começaram a orar. E uma voz falou da luz e disse: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo,
tu tens uma mensagem que trará a precursão da segunda vinda de Cristo. O profeta ficou temendo e tremendo diante de Deus. Os opositores dizem que Gordon Lindsay falou para sua esposa, Freda, que William Branham morreu porque se dizia Elias e profeta. Mas o que Gordon Lindsay diz no seu livro é: a luz pairou por cima do profeta. E conclui dizendo que após a voz ter falado, o profeta ficou temendo e tremendo. Há uma contradição nas acusações dos opositores, pois aqui vemos que Gordon Lindsay cria que William Branham era profeta. A oposição diz que Gordon Lindsay disse para sua esposa Freda que William Branham morreu porque se dizia ser Elias. Mas aqui vemos Gordon Lindsay dizendo que Deus falou de uma luz para o profeta William Branham. Como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda. Mais uma contradição na acusação dos opositores. Pois aqui Lindsay está dizendo que Deus falou daquela luz que, como João Batista foi um Elias enviado a precursar a primeira vinda de Cristo, William Branham era um Elias a precursar a segunda vinda de Cristo. Por outro lado, há um terrível equívoco dos opositores. Ou eles não leram corretamente a mensagem do irmão Branham, ou estão desinformados dos relatos. Pois quando eles dizem que Lindsay disse que o irmão Branham morreu porque se dizia Elias, eles deviam ler melhor as citações do irmão Branham, porque o irmão Branham nunca disse que era Elias. O irmão Branham diz que havia uma promessa para um Elias nesses últimos dias, e ele próprio disse que estava esperando Elias. E há muitos relatos do irmão Branham que ele diz: eu estou preparando uma base para um mensageiro que virá, porque eu não creio que eu tenho nada a ver com este mensageiro. Então, dizer que William Branham morreu porque dizia que era Elias não é uma fala de Gordon Lindsay. Pois Gordon Lindsay disse que Deus falou daquela luz, que a mensagem de William Branham precursaria a segunda vinda de Cristo. Mas nem Gordon Lindsay e nem William Branham disseram em suas citações que William Branham era Elias. Gordon Lindsay diz que quem falou foi Deus de dentro daquela luz. Mas vocês não creem que William Branham é o Elias? Sim, nós cremos, mas não que William Branham tenha dito isto. Mas voltando a Freda Lindsay, mesmo que ela tenha dito isto, mesmo que ela tenha dito que William Branham morreu porque dizia ser Elias, que isso está sendo contraditório porque ele não disse isso, e o próprio seu marido também não disse isso em seus livros, ao contrário, disse que o irmão Branham era profeta e que a luz apareceu no rio Ohio mesmo, e Deus falou, que foi Deus que disse que a mensagem de William Branham precursaria a segunda vinda de Cristo. Mesmo que ela tenha dito isso, por que os opositores acham que nós vamos deixar de crer em Malaquias 4, verso 5, para crer em uma pastora que a Bíblia condena? Por que eles acham que vamos deixar de crer em Gordon Lindsay, seu esposo, um homem chamado por Deus para um ministério, em William Branham, um homem chamado por Deus, para crer numa pregadora? Esse é o mal das denominações. Não é à toa que o irmão Branham chamam eles de pastores Acabe. O pastor Acabe está sempre ignorando o que a Bíblia diz, sempre ignorando o que os pastores chamados dizem e exaltando a mulher. Quando a Bíblia diz a mulher esteja calada na igreja, não permito que ela ensine. Se a Freda Lindsay realmente tem uma verdade de Deus, por que ela foi pastora? Por que ela pregou o evangelho?
Por que que ela ensinou na igreja? Por que que ela cometeu tal indecência? Por que este cabelo cortado? Por que esses lábios pintados? Por que esses brincos nas orelhas? Mas é o que o irmão Branham diz: quando a igreja sai da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Eles preferem negar o que o apóstolo João disse em 1 João 3,12, que Caim era do maligno, e prefere ficar com o que Eva disse: alcancei do Senhor um varão. E se esquecem que quando Eva disse isso, ela já tinha caído da palavra. Há teólogos que debatem comigo sobre o batismo em nome de Jesus, e não importa se eu mostro Atos 2,38, Atos 10,48, Atos 19, verso 5, e todos aqueles versículos que mostram os apóstolos batizando em nome de Jesus Cristo, e preferem citar para mim a Didaquê, um livro apócrifo, que ninguém sabe nem quem escreveu. Mas a mesma Didaquê que diz que quando alguém fosse batizar, que fosse com água, e que fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também diz que o batismo era por aspersão. E quando a Didaquê fala em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles aceitam. Mas quando ela mesmo diz que é por aspersão, eles não aceitam. A oposição quer usar boatos que Lindsay disse que William Branham morreu porque disse que era Elias. Mas quando vem citações reais de Lindsay dizendo que William Branham era profeta e que a luz falou que sua mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo, eles não creem. Se Lindsay tiver dito que William Branham morreu porque cria que era Elias, saiba que este mesmo Lindsay disse que William Branham era profeta. Este mesmo Lindsay disse que a luz falou para William Branham, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Que a irmã Frida descanse em paz. Opositores, deixe as pessoas que já morreram descansar em paz.